Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida. Mais um vídeo aqui sobre os primogênitos. Eu espero que tenha sido muito edificante na tua vida, para que você possa, cada dia, mais e mais aprender aquilo que está escrito na palavra. O tema de hoje é: quem tem direito de receber a oferta dos primogênitos? Olha que interessante. A princípio seria o seu próprio pastor, certo? Mas nem sempre vai acontecer isso, por vários motivos. Primeiro, o seu pastor pode não entender disso. Segundo, ele pode achar que isso é do Antigo Testamento. Terceiro, ele pode dizer que isso é só para o povo de Israel, ou para os judeus, e que Cristo já resolveu tudo e que não precisa mais. Então, naturalmente, se você for levar uma oferta para ele, ele não vai aceitar. E aí você pode ficar um pouco decepcionado. Então, como é que se resolve essa situação? Primeiro, quem pode receber é um sacerdote que entenda do assunto e que saiba daquilo que está fazendo. Mas se não é o seu pastor, aí a pergunta é: se o pastor quer aprender? Se o pastor quer praticar isso? Por quê? Porque não só aprender, ele também precisa praticar. Como assim? Se ele vai fazer e receber a oferta do resgate do primogênito, ele precisa acreditar tanto ao ponto de fazer dos filhos dele ou dele mesmo. Algumas pessoas me fazem a pergunta: pastor, mas a pessoa que já vive direto do altar, mas ele vive do altar, mesmo sendo primogênito, não pode atuar como primogênito. Ele tem que atuar, sim, como levita. E todos os levitas foram substituídos, né? Todos os primogênitos foram substituídos pelos levitas. Então, de qualquer forma, você sendo primogênito, precisa se resgatar a primogenitura e atuar como levita. Essa história de você estar o tempo todo para o altar, para Deus não importa. Importa que você nasceu como primogênito, e quando você era criança, ninguém sabia o que você ia ser. Se ia ser um profeta, se ia ser um sacerdote, se ia ser um ministro de louvor. De qualquer forma, poderia estar ligado no altar. Porém, antes de tudo, a primeira coisa é resgatará. Resgatará o direito de prosperar nessa terra. E resgatará também a primogenitura, que é um dos únicos que Deus permite resgatar, que é a primícia dos homens e dos animais que são impuros. Então, algo bem interessante é, quando você leva a sua criança ou apresenta a pessoa que é o primogênito para ser resgatado, essa pessoa que vai receber essa oferta necessita que ele acredita tanto ao ponto de já ter feito a dele e também dos filhos. Uma vez que isso ainda não aconteceu, que o pastor não fez e que o pastor também não acredita, e se você vai fazer, pode acontecer de dar certo? Pode, o princípio praticado há de funcionar. Então, mas a minha ideia e o meu conselho é que você procure alguém que entenda para receber essa oferta. Pastor, mas não é o meu pastor. Tem duas coisas que é direito do seu pastor. E ele não pode ficar contrariado com isso, e até mesmo comigo, e seja com quem for. É primícia e o dízimo é dele. As demais situação é dom. Agora, uma pessoa que estuda 20, 30 anos sobre um assunto, eu acho que ele é perito já naquilo que ele está fazendo. Agora, o pastor não estuda nada e simplesmente ouviu falar uma vez, já recebe as ofertas simplesmente por causa do dinheiro, e aqui o princípio não é o dinheiro. O princípio é colocar aquilo em prática que Deus deixou estabelecido. O dinheiro aqui é secundário, o dinheiro aqui, na verdade, o dinheiro é só um símbolo, é um papel. Mas o que Deus estava dizendo é que lembrasse dele quando a criança nascesse e não apresentar o Senhor de mãos vazias. Tem duas vezes que é muito forte que fala sobre não apresentar diante do Senhor de mão vazia. E algumas pessoas usam esse versículo para tirar oferta, mas quando na verdade está a falar que esse versículo é quando você recebia a colheita, no caso de hoje, quando você recebesse o seu salário. E a outro lugar é quando você fosse apresentar os filhos, que não poderia chegar diante do Senhor de mão vazia. Então, quem tem direito de receber é um sacerdote, uma pessoa que conheça e que aceita que o Antigo Testamento é válido para de hoje, mas isso não tem nada a ver para ser salvo, mas sim para
a prosperidade e cumprindo o princípio que Deus deixou estabelecido. Se ele tem essa consciência, ele está apto para receber. Se ele ainda tem a consciência, aprendeu, mas ainda não praticou, então o conselho é: faça com que ele aprenda, adquire pelo menos um livro, o livro Resgate do Primogênito, leia esse livro, faça um curso antes de começar a receber, porque lá você vai entender sobre as orações, a oração específica, porque quando vamos orar para o resgate da primogenitura, nós vamos citar o quê? Vamos citar o nome da pessoa completo, data de nascimento, nome do pai e nome da mãe. Então isso é muito importante, fazer essa oração e citando essas coisas. Então a pessoa precisa de ter um conhecimento. Eu costumo dar um exemplo bem simples para você entender. Quando eu quero cortar o cabelo, eu não vou no dentista. E se eu quero arrancar um dente, eu também não vou no pedreiro. O pedreiro pode arrancar um dente? Claro que arranca. Mas não te esqueça que vai arrancar também talvez maxilar, tudo, porque talvez vai usar uma marreta. Acontece o seguinte: você não pode ir em um lugar certo e tendo o resultado errado. E você não pode estar no lugar errado tendo o resultado certo. Cada coisa no seu devido lugar. Se a pessoa ama o caso da prosperidade, ama pregar sobre isso, ama falar sobre oferta, primeira coisa ele tem que praticar para depois ele executar. Então tudo isso que eu resgatei os meus filhos, primeiro eu resgatei para depois eu pregar e praticar, ensinar os outros, fazer e praticar aquilo que eu pratico. Compreende? Então quem tem direito, uma pessoa que estudou, aceita que a palavra de Deus ainda é válida até no dia de hoje, mesmo do Antigo Testamento. Em Números 15 está dizendo: a mesma lei seja para os israelitas e a mesma lei para os estrangeiros. O mesmo dever e o mesmo direito e os mesmos benefícios. Ou seja, não é para pessoas diferentes, é tudo igual. Não é porque eles, não, colocou os princípios em prática, terá os resultados. Mas para isso, você precisa estudar, praticar, para depois receber. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Mais um vídeo sobre o resgate do primogênito.